Apesar do problema que a gente estava carregando sobre si, sempre há momentos de alegria em cada um de nós. São esses momentos que pode se chamar de felicidade, porque quando a gente aprende a agradecer a Jesus por tudo que acontece com nós, parece que começa a ficar leve para nós, os nossos pensamentos vão mudando para enveredando para um caminho melhor. Era uma verdadeira, assim, uma vida muito difícil, né, para a colônia. Aí eles pensaram, né, poxa, vamos arrumar um time de futebol, formaram um time de futebol, formaram uma banda de música, né, depois veio o coral, né, que era o Corinho Santa Cecília, que agora é o Coral Tangará de Santa Isabel, né. O coral é que me ajuda a viver. Essas vindas para a missa todo domingo aqui, mais algum dia que a gente vem, que eu sou do apostolado da oração, isso me ajuda a viver demais. As orações me ajudam a viver demais. A igreja que é o meu conforto, esses ensaios do coral, é que é o meu viver. A arte é minha vida. Vivo para a arte. Quando eu falo de arte, eu emociono. Parece que toca muito profundo na alma, sabe? O senhor é feliz dessa maneira? Sou feliz assim. Eu sempre falo, se eu conseguir levar minha vida até o final, nos últimos dias, do jeito que eu sou, eu posso dizer que eu encontrei o paraíso na Terra. Até houve uma passagem um dia que eu desci lá no Roda d'Água, eu desci assim do palco, assim, já ia passando no meio do salão, o camarada me segurou no braço e falou assim, da onde é o cantor? Porque havia uma brincadeira sobre isso, né, essa frase, da onde é o cantor? Aí o dono veio de perto e falou assim, o que foi? Eu falei assim, eu estou perguntando o moço de onde que ele é. Eu falei, você é de Juiz de Fora? Eu falei, não, eu sou de Juiz de Fora, mas hoje eu moro no Leprosário Santa Isabel. Tornei a repetir a frase. Se estou achando ruim, me queiram como eu sou, me deixem como estou. Ah, não, você o homem ficou assim, o que fez a pergunta ficou meio espantado, mas o dono da casa falou, não, você continua cantando para nós. Então ali eu já falava, eu levava os doentes daqui, alguns, não eram todos, né? Ia tudo sentado assim na mesa, assim, faziam boas despesas. Porque o doente aqui tinha dinheiro e não tinha onde gastar, porque não tinha sociedade. Então eu escolhia aqueles que tinham, né, carro, essas coisas, levava tudo por Roda d'Água. Tivia que fazer casa mesada. Foi uma situação limite entre algumas pessoas de Betim que não queriam que a gente saísse do hospital e a gente que achava que deveria sair. O pensamento dessa minha geração já era diferente das gerações anteriores, da geração do Verganinho, que achava que estava se conformada ali dentro daquele espaço. Levou-se muito tempo até a comunidade de Betim aceitar e entender que ali tinham pessoas normais como qualquer outras, né? Que a doença ela não era transmissível igual se acreditava. E uma outra coisa que contribuiu muito foi o futebol.
Eu acho que o futebol que se jogava lá na colônia de Santa Isabel, em Citrolândia e lá no Monte Calvário, na Saúde, ajudou muito, porque se formavam belos times lá, times que foram campeões de Betim, inclusive, e com os jogos acontecendo, acaba que começou a haver esse intercâmbio de gente ir lá ver o jogo, torcida de Citrolândia e da colônia ia em Betim ver jogo, e o futebol, isso é uma teoria minha, mas eu acredito, o futebol como um esporte de contato físico, né? Ele fez com que essa barreira fosse um pouco quebrada, porque você ia jogar bola contra o anceniano. Como é que você não encosta nele? Essa questão, assim, do preconceito é como diz, né, que a pessoa, em vez de ver o João, ele olha a cor do João, não é o João, não é? Então, esse preconceito é por aí. A pessoa não vê a pessoa como ser humano, mas vê como doente, vê como pobre, vê como feio. Então, é mais ou menos por aí o preconceito. Então, eu não, graças a Deus, nunca tive isso não, questão de preconceito não. Eu vim para cá pequeno, né, ajudava assim no pavilhão, eu ia nos pavilhões, e antigamente era bem mais complicado na questão de higiene, não é? A gente corria até um certo risco mesmo, mas a gente não tinha informação também, né? Mas, na verdade, isso não, se tivesse de pegar, já teria pegado há muito tempo em mim. O preconceito da hanseníase, ele tem que acabar junto com o preconceito do negro, das pessoas portadoras de deficiente, de todos, seja do cego, seja de um paraplégico, seja dos ciganos, seja dos judeus, seja dos estrangeiros, se do baixo, do alto, né? Tem que ajudar a combater o conjunto dos preconceitos. Um dos preconceitos que simboliza muito isso é o preconceito com relação à hanseníase. Então, ele é parte desse preconceito. Nós precisamos desejar uma nova sociedade, onde a beleza seja outro valor. Primeiro surgiu o concurso Miss Brasil, né? As moças aqui, eu via que tinha umas moças muito bonitas, aí eu comecei a inventar concursos também. Aí no Cine Glória, eu como diretor dali, eu tinha ordem, né? Desfile de Miss. Aí fazia Miss Minas, que é o time de futebol. A esposa do Carlita, que foi a Miss na época. Que em lugar de rainha fazia a Miss. E ali do União também, a Miss União. E assim foi, até que depois o concurso Miss Brasil, eu lancei as Miss, eu falei, gente, sabe não, o que eu vou lançar agora é Rainha do Carnaval também. Elas faziam aquelas baianas, aquelas fantasias, eu mesmo desenhava para elas, né? E fiz o concurso. Então, foi assim, eu lancei o Carnaval também, o topless, o fio dental. O fio dental é uma moça muito alta, muito bonita também, taquela de fio dental em cima do carro. E ela fazia sucesso. E eu pus os espiões, eu tinha um dinheiro bom, eu pagava os espiões para ver qual seria o comentário. Então, igual eles fazem até hoje nas grandes escolas de samba, eles põem os espiões no meio do público, né, para ver os comentários. Aí depois eles estavam me contando que quando apitou lá, que eles falavam assim, vem os leprosos, cuidado, não deixa de esbarrar vocês não. Aí vem os leprosos, aí mesmo. Aí de repente apareceu lá fio dental, topless, as baianas, tudo de luxo. Os pessoal começou, viva, viva, viva. Pronto, fizemos sucesso. Aí que acabou mesmo o preconceito, que eles viram que nós também somos gente, né? E se quanto mais proibir, é melhor para nós. Aí que eu vou, sou audacioso.
Música